Jesus está contratando para a sua seara, para a sua obra. E Ele paga bem. Precisamos trabalhar para Deus, precisamos trabalhar para Jesus. Precisamos fazer a obra de Deus enquanto há tempo. O tempo está passando e nós estamos perdendo muitas vezes muita oportunidade. E muitas vezes não estamos fazendo o projeto de Deus para nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Nós estamos aqui diante de uma passagem, de um momento, de uma reflexão bíblica, a qual há uma necessidade de se fazer a obra de Deus. O povo está carente, o povo está morrendo espiritualmente, o povo está sedento de ouvir a palavra de Deus. E Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a se doarem pelo Evangelho, a se doarem pela obra de Deus, pela causa das almas que estão perecendo, estão aflitas, estão sendo despedaçadas por Satanás, que tem destruído vidas, destruído famílias, tem colocado enfermidades, tem colocado vícios. E Jesus, andando na terra, no seu ministério, Ele viu a necessidade que as pessoas tinham, andavam errantes, como ovelhas que não têm pastor pelos campos, perdidas, machucadas, feridas. E Jesus, ele andava em aldeias, em cidades, povoados, pregando a mensagem que salva, a mensagem que transforma. Jesus libertava os oprimidos do diabo. Jesus curava enfermidades. Jesus fez grandes milagres, resolvendo o problema do povo e falando do amor de Deus. E ele olhou para a terra, olhando e pregando de cidade em cidade. Ele falou para os seus discípulos: Olha, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Nós queremos, através desse estudo, mostrar que a obra de Deus, ela é muito recompensadora. A obra de Deus, ela é muito gratificante fazer. A obra de Deus, ela traz gozo no espírito, gozo na alma. A obra de Deus, ela traz bênçãos materiais. E além disso, a obra de Deus ainda traz um galardão na eternidade. E Jesus, ele tem obra para realizar na vida de muitas pessoas. Uma delas somos nós. E queremos dizer que com isto, aquele que trabalha para Jesus, aquele que faz a obra de Deus, ele é grandemente recompensado. Encontramos aqui, como nós lemos, que a seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros. Encontramos aqui também no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Deus, ele não vai se aproveitar de nós. Deus, ele não vai nos usar sem objetivo. Deus sabe que nós temos compromissos. Deus sabe que nós temos famílias. Deus sabe que nós temos projetos. E nós temos que trabalhar para sobreviver. Pois o homem, ao pecar, o castigo de Adão foi vivendo o suor do seu rosto. Paulo fala aos Tessalonicenses que aquele que não quiser trabalhar também não coma. Mas nós precisamos entender o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo
quando nos convida para fazer a obra de Deus. Muitas vezes estão tão preocupados com bens materiais, preocupados com compromissos, preocupados com mensalidades, preocupados com a necessidade de fazer compras no final do mês para o sustento da família. Muitas vezes estamos nos gastando tanto para ganhar dinheiro, para realizar projetos, para ter um futuro tranquilo, para ter uma vida tranquila, que não está errado. O homem tem que trabalhar, mas o homem não pode esquecer que ele não é só carne. O cristão, ele não pode esquecer que ele não é só matéria, ele também tem espírito, ele também tem alma. E esta alma, esse espírito, tem contato com Deus. E Deus quer nos usar para a glória do nome dele. Deus quer que nós venhamos a trabalhar para Deus. Do jeito que nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, existem milhões de pessoas necessitadas, aflitas, desesperadas, escravizadas, perturbadas, precisando de ouvir a mensagem que liberta. E o único ser, o único povo da terra que tem a mensagem de salvação é os cristãos que seguem a Cristo verdadeiramente. Nós encontramos que Pedro perguntou para Jesus aqui no livro de Mateus 19, versículo 27 até o 29. Pedro perguntou para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Qual é a nossa recompensa? Aí Jesus falou que aquele que deixar casa, pai, mãe, filho, filhas, terra, propriedade, deixar tudo por amor a ele, para fazer a obra de Deus, terá recompensa aqui na terra 100 vezes mais. Deus recompensa materialmente 100 vezes mais aquele que nós poderíamos ganhar trabalhando para o homem ou para nós. Jesus garante 100 vezes mais o que nós poderíamos fazer para nós, e se nós fizermos para Deus, ou encontrarmos tempo para Deus trabalhar para nós também, mas não esquecer da obra, não esquecer da necessidade da igreja, não esquecer da missão, da vocação ao qual Ele nos chamou. Ele recompensa 100 vezes mais. O que nós precisamos entender, Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós necessitamos. Agora, há uma necessidade, há uma incredulidade, há uma desconfiança do povo de Deus, o qual muitos têm medo de se lançar na obra, muitos têm medo de assumir compromisso com a obra, porque não tem tempo, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Nós temos que trabalhar para nós e também temos que trabalhar para Deus. E uma coisa que Deus faz: